Muito boa tarde, meus queridos. Que a paz seja conosco. Trago um abraço fraterno do Centro Espírita Irmã Rosa, onde milito até hoje, e do Grupo Espírita Semente de Amor. Casa fundada por nós há pouco mais de 5 anos, que procura, assim como essa, levar acolhimento, instrução, consolo, esperança, uma migalha de paz àqueles que batem as nossas portas nos 2 hemisférios da vida. E a página que foi lida pela nossa irmã já é um introito à nossa fala. Nós vamos voltar lá atrás, a um tempo bem antes de falarmos da mulher hemorroíça, há cerca de 110 a.C., havia uma criatura muito especial que nasceu nas terras da antiga Babilônia. Seu nome, Hilel. Uns chamam de Hilel, outros de Hilel, mas acredito que todos vocês se lembrem deste nome. Esta criatura, de grande sensibilidade, grande amor no coração, profundo amor à lei e a Deus, desenvolve em si qualidades incomuns para um homem de seu tempo. Humildade, simplicidade e amor ao ser humano. De tal forma que, à medida que ele estudava e praticava o bem, foi se engrandecendo. Mas esse homem foi envelhecendo e a sua esposa disse para ele: olha, você tem tanto conhecimento acumulado, você vai levar isso para o túmulo? Passe isso à frente, para que alguém propague esses ensinamentos, são tão nobres, são tão ricos. E Hilel teve 2 filhos. Um desses filhos teve mais 2 filhos. Então ele escolhe um dos seus netos para passar todo este conhecimento. Escolhe um neto chamado Gamaliel. Exatamente, esse mesmo Gamaliel que vocês conhecem lá do Sinédrio. E Gamaliel consegue absorver, porque o seu avô havia escolhido a dedo, sabia da sensibilidade daquele rapaz, da retidão, e ele cresce, forjado na têmpera do amor ao próximo, no respeito aos semelhantes. Hilel era um homem de mente aberta, e passou essa mente aberta para o seu neto Gamaliel. Gamaliel, à medida que vai exercendo os seus trabalhos no Templo de Salomão, torna-se o chefe dos fariseus. E havia um rapaz que havia nascido nas terras de Tarso, e quando chega aos 14 anos, os seus pais entregam às mãos de Gamaliel, para que ele educasse esse rapaz, para que ele fosse também um grande doutor da lei, capaz de substituir o próprio Gamaliel. E assim ele o faz. Estamos falando de Saulo de Tarso. Mas Saulo de Tarso era um jovem impetuoso, com toda a pujança da sua juventude. Ele não ouvia ou não entendia muito bem aquele amor ao ser humano que Gamaliel procurava passá-lo. Surgem as dificuldades com os cristãos, aquelas escolas nascentes, e nós sabemos qual é o desfecho disso, Ele pede autorização no Sinédrio e vai em busca de Ananias para matá-lo, se fosse o caso. Sai do Sinédrio com uma autorização para os cristãos, se isso fosse da sua vontade. E, a caminho de Damasco, todos nós conhecemos o desfecho. O tempo passa e Saulo, depois de ser atendido por Ananias, a quem ele foi matar, fica recolhido, recebendo as primeiras orientações desse homem já mais velho, que não tinha cultura, não conhecia os idiomas que Paulo conhecia, porque agora ele quer adotar o nome latino, mas tinha doçura no coração. E aquele mesmo amor ao ser humano que Gamaliel procurava passar a ele, ele não conseguia ainda assimilar. Mas já era
um vaso bom e escolhido por Jesus. O tempo passa, e Gamaliel, homem nobre e justo, no dia do julgamento de Jesus, vocês sabem que ele foi afastado intencionalmente para não fazer parte do julgamento iníquo de Jesus, porque ele se levantaria diante de todo o sinédrio para defender Jesus, como fez com seus apóstolos posteriormente. O tempo passa, ele torna-se amigo daqueles homens que fundaram a Casa do Caminho. E certa feita, numa visita, ele recebe das mãos de Pedro uma cópia em pergaminho do Evangelho de Mateus. Gamaliel se encanta com essa mensagem, a lê, a introduz em seu ser e lembra-se do seu antigo pupilo, Saulo, e vai até Saulo, que ainda se encontra em Damasco, e passa às suas mãos o Evangelho de Mateus. Dizem que os evangelhos só foram escritos, começaram a ser escritos 60, 70 anos após a morte de Jesus. Mas nós estamos falando de 1 ano e meio após a crucificação de Jesus. E já havia Evangelho de Mateus rodando nas mãos dos iniciados. Saulo pega aquele documento riquíssimo e parte para o deserto de Palmira, onde estuda e medita profundamente durante 3 anos. Só então começa a pregar a mensagem do Cristo. Muito bem. Nesse Evangelho de Mateus, em uma de suas partes, tem essa passagem também. Não é só no de Lucas, no de Marcos também tem. E conta-se de uma forma mais romanceada que o dia começava a se pôr, e desde que o dia havia amanhecido, Jesus se encontrava caminhando pelas areias do lago de Genezaré. E aonde ele estava, uma grande multidão sempre o acompanhava. Jesus foi atendendo aquela gente, amparando, curando, consolando, soerguendo, e sua veste branquinha, a túnica muito alva. Agora, ao final da tarde, depois de ser tocado pelas mãos e pelas lágrimas daquelas criaturas, agora encontrava-se manchada pelas dores e lamentos daqueles irmãos. Nesse momento, quando as luzes da noite começam a acender-se, a barca de Pedro encosta para recolher a preciosa carga. Aquelas criaturas se entreolham e perguntam-se: quem é este homem a quem as dores obedecem? Jesus entra na barca e em nenhuma outra circunstância verificou-se no semblante de Jesus uma expressão de tamanho cansaço. Jesus entra na barca e há uma grande almofada de couro, e antes de recostar a sua cabeça nela, ele solta um grande suspiro e logo depois adormece. A barca singra e o mar da Galileia parecia um gigantesco espelho iluminado pela lua. A água serena, tranquila, e a barca vai atravessando, chegando quase ao seu destino. Aquelas nuvens de gaze leve começam a se transformar em pesada tempestade. Açoitadas pelo vento, as águas levantam-se grandes ondas e as vagas chicoteiam a barca de lá para cá. Pedro usa de toda a sua habilidade no remo, mas o que fazer? A barca quase só sobra. Os apóstolos então, apavorados, acordam Jesus. Sacodem-no: mestre, mestre, estamos sucumbindo, Senhor. Jesus levanta-se, muito empertigado, apesar de da barca quase afundar. Olha para aqueles homens que parecia naquele momento que ele estava envolto em uma suave e misteriosa luminosidade. Quando levanta os seus braços,
e ordena aos ventos: calai-vos. Ordena a tempestade: sossegai. Olha para os apóstolos e diz: acalmai-vos, homens. Onde está a vossa fé? Aqueles homens surpresos, né, e aliviados ao mesmo tempo, voltam para os seus remos, cismarentos, pensando: quem é este homem a quem os ventos obedecem? A barca encosta, e agora encontramos-nos na região de Gadara, ou de Gerasa. Jesus caminha não uma grande distância, não chegou a caminhar nem 2 quilômetros, e de repente, em uma região muito erma mesmo, um lugar onde se enterravam as criaturas, era um cemitério improvisado. De repente, todos levam um susto. Um homem completamente nu sai de dentro de uma sepultura, pula. Este homem tinha grilhões em seus braços, arrebentados em seus tornozelos, e ele vem sacudindo com uma cara de louco, olhos injetados, correndo na direção dos apóstolos. Jesus à frente. Jesus à frente, os apóstolos ficaram com medo. Quem é esta figura dantesca? Diante de Jesus, da sua autoridade, aquele homem estaca. Jesus olha o quadro. Tratava-se de um rapaz ainda bem jovem. Esse rapaz havia dilapidado todos os bens da sua família. Havia se metido em jogatina, em vida torta, lançou o nome de seus pais e de seus parentes na lama, portanto era odiado. Foi expulso de casa, passou a vagar nas ruas como um louco. E seus parentes também o odiavam tremendamente, porque quando ele passava nas ruas era vergonha para todos. Resolvem expulsá-lo da cidade. Assim o fazem. Ele passa a viver como um verdadeiro animal, vivendo primeiro na floresta, depois em furna, disputando alimento com os animais aqui e acolá. E era de tal forma acossado pelos seus obsessores, que as pessoas diziam: esse homem está tomado pelo mal. E de fato, alguém aqui já leu o livro Diversidade dos Carismas? Em que o nosso irmão Corrêa de Miranda fala de uma coisa chamada condomínio espiritual? Pois é, esse homem era como um condomínio espiritual. Muitos espíritos habitando, se serviciando de seu corpo, aproveitando dele de tudo quanto é jeito. Esse homem, à medida que o tempo passa, tenta se libertar desses espíritos, e ao fazer isso, acaba se jogando nos espinheiros, nas pedras, se machucando todo. Completamente nu, diante de Jesus e dos apóstolos, esse homem era hematoma e ferimentos por todo o corpo. Jesus olha e com autoridade ordena: sai do corpo deste rapaz. E pergunta: quem sois vós? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Jesus ordena: sai do corpo desse rapaz. Para onde iremos? Para onde iremos? Agora eles estavam apavorados. Aquele homem era habitação e era alimentação para essa corja de espíritos. Nesse momento, houve-se uma movimentação, uma mancha escura mais distante. Eram condutores de porcos, né? Aproximadamente 2.000 porcos. Imaginem 2.000 porcos. Esses espíritos dizem então: Senhor, lança-nos então sobre aqueles porcos, que seja feito conforme a tua vontade. Os porcos saem desabalada a carreira e se atiram do precipício e caem no mar. Jesus então se dirige à região de Gadara. Antes que Jesus chegue lá, a notícia de que ele estava ali já tinha chegado. Olha, tem um homem de grande poder, que libertou aquele maluco do jugo dos demônios e jogou os porcos no precipício. Esta cidade, meus irmãos, vivia da criação de porcos. Se os judeus não se alimentavam de porcos, os habitantes de Gadara,
tinham aí a sua principal fonte de alimento. Os criadores de porcos se reuniram com o resto dos habitantes da cidade e partiram para a entrada da cidade. Ou seja, Jesus não penetrou em Gadara. Foi proibido. Deu as costas, entrou na barca e volta agora para Cafarnaum, que significa cidade do Consolador. Assim que Jesus desce, no mar da Galileia, do lado de Cafarnaum, a multidão já o aguardava. Agora abrimos um parênteses e voltamos, a falar de uma mulher que é o foco de nossa fala. Nós temos quanto tempo? Dez minutos? Não, estende aí. Bota um chiclete no ponteiro do relógio, que aí tem coisa para falar. 15 minutos, então, meu filho costuma ouvir na velocidade 2 os cursos que ele faz para acelerar, então vamos fazer na velocidade 2. Esta mulher vinha das terras distantes de Cesareia de Filipe, e há 12 anos tinha o sangramento que vocês sabem, o fluxo sanguíneo dela não cessava. Era viúva e havia herdado uma quantia considerável de seu marido. Não era uma pessoa sem recursos, mas no intuito de resolver o seu problema de saúde, seu dinheiro foi embora. Para aqueles que recebiam para fazer orações por ela do templo, e para os médicos e remédios, os tratamentos mais esdrúxulos que vocês possam ter ideia, ela se submeteu. Até exorcismo essa mulher se submeteu para se ver livre disso. Não conseguiu. Em função disso, todo o seu patrimônio se foi. Ela resolve então ter uma inspirada ideia, porque ela era detestada até por seus parentes. Aonde essa mulher se sentava, ninguém se sentava, porque o sangue a tornava impura. Ela resolve então procurar na próspera Cafarnaum um remédio que ela nunca tomou, um tratamento ao qual ela nunca se submeteu, a um médico ao qual ela nunca se consultou. Quando ela chega em Cafarnaum, é exatamente neste momento que Jesus está descendo da barca com os seus discípulos. Todos estão agitados, procurando saber das novidades, porque no dia anterior o lago havia sofrido uma tempestade enorme e apenas aqueles homens haviam sobrevivido. E todos estavam curiosos para saber, da boca dos apóstolos, o que foi que aconteceu. A turma antigamente também gostava de fofoca, Então estava todo mundo curioso. Como é que vocês sobreviveram? E é nesse momento que essa mulher chega. E quando ela vê Jesus, ela se agarra a um fiapo de esperança. E ela intenta falar com ele de alguma forma. Nesse ínterim, aproxima-se um cavalheiro, de ar muito austero, muito distinto. Seu nome era Jairo, era o chefe da sinagoga local. Joga-se aos pés de Jesus e implora: Senhor, misericórdia, minha filha está quase à morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que ela viva. Jesus acata o pedido do nosso irmão Jairo e vai, E ela fica pensando: agora é o momento, agora eu vou falar com ele. Eu quero falar, eu quero gritar, mas a voz se cala na sua garganta. Ela perde a voz. Perdendo a voz, ela fala: se eu pudesse gritar, pedir socorro, tocar. É isso. Se eu tocar a veste dele, eu ficarei curada. Ela aproveita. No momento em que Jesus entra numa rua mais apertada e a multidão se adensa, ela se esgueira por aquele povo e já muito magra, muito anêmica, estende seu braço esquálido e toca. Nesse momento, algo extraordinário acontece. O fluxo sanguíneo cessa, a sua dor passa. E ela sente que algo de maravilhoso a envolve. Nesse momento, para tudo.
Jesus estaca o passo e pergunta: quem me tocou? Todo mundo para. Os apóstolos se entreolham. Falam: Senhor, todo mundo se acotovela, todo mundo quer tocá-lo. Todos querem fazer isso. Como saber quem o tocou? Ele diz: quem me tocou? Jesus insiste: porque senti que uma virtude saiu de mim. Envergonhada, sentindo-se descoberta, ela se apresenta: Senhor, fui eu, Senhor. Ao invés de recriminá-la, Jesus a envolve cariciosamente, amorosamente, e lhe diz: mulher, a tua fé te curou. Vai e fica curada do teu mal. Ela sente-se envolvida de forma extraordinária. Jesus prossegue o seu curso na direção da casa de Jairo, e ela fica ali parada, ainda aproveitando de toda aquela coisa boa que tomou conta dela. Alguns dias depois ela resolve voltar para a sua terra. Os parentes procuram saber como ela tem passado, e ela conta para todos como ficou curada. Mas, se havia sido curada do corpo, agora é atormentada porque não tem paz na alma. Ela queria ficar lá. E resolve retornar e seguir Jesus. E volta e o segue nos campos, nas praias, nas colinas. Aonde ele vai, ela bebe daquela fonte inesgotável de amor e de conhecimento. E sua alma se enche de plenitude. Mas, então Jesus é preso. Horas de expectação após a sua prisão, sem saber qual é o seu destino. Quando então começa a Via Crucis. Aquele povo na direção do Monte da Caveira, o Gólgota. Jesus, desde o dia anterior, sem comer, muito fraco pela flagelação de muitas horas, um determinado ponto tomba. Um centurião romano, olhando um homem que se encostava numa porta, apontou e ordenou: você. Era Simão, da cidade de Cirene, conhecido como Simão o Cirineu. Era um homem de forte compleição, robusto. Então, um tanto contrariado, coloca a cruz nos seus ombros e começa a pensar na sua vida, na dificuldade. Era um homem do campo, era alguém que cultivava, mas na sua terra tinha dificuldade de ter água para molhar a sua cultura. Seu filho mais velho, Alexandre, estava doente. Que dificuldade! Dificuldades financeiras, sua mulher cobrando os preparativos para a Páscoa, que era agora, no próximo domingo, e a sua mente era um turbilhão. Chegado ao monte, quando ele reparou que ninguém estava prestando atenção nele, se esgueirou e voltou para casa. Quando Simão chega em casa, já fica aguardando que a sua mulher vai encher seu ouvido. Era uma mulher temperamental, reclamava de tudo, por tudo ela esbravejava. Antes que Mical abrisse a sua boca, Simão coloca a mão sobre o ombro de Mical. E curiosamente aquela mulher foi gentil, foi amável com ele. Ela acha alguma coisa estranha, seu marido estava diferente. Ele vai até o quarto. Seu filho Alexandre está com muita febre, está acamado. Ele então procura acomodar o filho, que faz menção de levantar. Quando ele envolve o filho o abraça. E ele não quer que o filho fique sem o seu aconchego, o envolve mais cariciosamente. Coisas estranhas acontecem a partir dali. Um homem que tinha uma dívida para com ele desde muito tempo, de repente bate a sua porta, pede desculpas e paga a dívida integralmente. Que coisa, hein? Alguns dias depois, um rapaz muito jovem, um adolescente acompanhado de uma jovem senhora, bate à sua porta. A jovem senhora chamava-se Maria e esse rapaz João. Tomaram conhecimento de que ele havia ajudado Jesus. E esse coração de mãe vai agradecer a Simão, beijando as suas mãos por haver ajudado ao seu filho. Imaginem, Maria de Nazaré,
beijando as mãos daquele homem que nem sequer sabia quem era o condenado. Naquele momento ele passa a saber que era Jesus. Era para Jesus que ele estava carregando aquela cruz. Até então ele não sabia. Sua mente era um turbilhão. Logo depois, Simão, procurando furar um poço para ter água em sua propriedade, descobre uma ânfora cheia de joias, pepitas de ouro. Fica muito rico. Resolve vender suas terras e mudar-se para a capital do Império Romano. E vai para Roma. E lá começa a construir a sua vida. E algo estranho acontece. A sua esposa e os seus 2 filhos, Alexandre e Rufo, são contagiados pela palavra inflamada de uma certa criatura chamada Paulo de Tarso. Tornam-se cristãos. E a casa de Simão, o Cirineu, torna-se um núcleo cristão. Todos querem saber quem era o homem que tinha carregado a cruz do mestre amado. Os amigos procuravam, mas isso chega aos ouvidos dos inimigos também. Começa a primeira perseguição aos cristãos. E agora não havia como negar. Tudo incidia para a culpa de Simão, porque ele próprio havia carregado a cruz para o seu mestre. Como negar seu envolvimento? Então, assim como Jesus, ele foi pregado em um madeiro infame. Diferentemente de Jesus, seu corpo foi untado de betume e lançaram fogo. Agora Simão era uma grande tocha humana a iluminar os jardins do imperador. Voltemos à cena do Gólgota. Um pouco antes de Simão tomar a cruz sobre os ombros, esta mulher que seguia Jesus, que diziam chamar-se Serápia, não aguenta, ela fura o bloqueio da soldadesca, vai até Jesus, pega uma toalha muito branca que tinha consigo, enxuga o rosto suarento e ensanguentado de Jesus. Quando retira a toalha, o rosto de Jesus está impresso em sangue nesta toalha. A partir deste momento, esta mulher passa a se chamar Verônica, que significa verdadeira imagem. O tempo passa, meus amigos. E nas tradições antigas, num evangelho apócrifo chamado Atos de Pilatos, nós vamos achar também o nome dessa mulher como Berenice. Mas Serápia, Verônica, Berenice, que importa isso? O que importa é a grande lição de fé, generosidade e gratidão impressas nessa história. Quando ela coloca a toalha no rosto de Jesus e enxuga. Jesus com os lábios entreabertos, não verbaliza nada, mas na acústica da alma desta mulher ela escuta. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Jesus se lembra de cada um de nós, pelo próprio nome. Mas precisamos ser gratos. Precisamos buscá-lo como essa mulher buscou. Com fé, com determinação. E todas as vezes que nós buscarmos Jesus, como disse a página inicial lida pela nossa irmã, nós seremos atendidos na nossa rogativa, mas logo depois, aguardemos a indagação. Homens, onde está a vossa fé? Que a paz do meigo Nazareno seja com todos nós, nos 2 hemisférios da vida. Muita paz. Podemos? Vamos agradecer, meus irmãos, pelos momentos de enlevo e de paz, onde trouxemos para a companhia de nós outros a figura de Jesus e dos personagens do cristianismo primitivo. Deus Pai amantíssimo, Jesus,
meigo e amado Rabi da Galileia. Queridos e nobres companheiros, que do outro lado da vida orientam os estudos e trabalhos realizados nesta casa bendita. Chegamos ao término das atividades desta tarde e somos imensamente gratos pela oportunidade concedida a nós de falarmos às mentes e aos corações aqui reunidos em teus nomes. Que as tuas bênçãos, Pai amado, juntamente com as bênçãos de Jesus, possam envolver a todo o planeta Terra, que vive momentos conturbados, de medo, ansiedade, dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as tuas leis, amando os nossos semelhantes de tal forma que possamos espancar as trevas da ignorância, o sentimento de medo que assola toda a nossa humanidade. Que esta mensagem que vivifica, pelo amor que irradia naturalmente as criaturas, possa fazer morada em nossos corações e misture-se de tal forma em nós que passamos a viver de acordo com estas máximas. Queremos humildemente pedir por todos os irmãos enfermos que se encontram vitimados pela Covid-19. São tantos irmãos, Senhor, que as equipes médicas de enfermagem, os manipuladores de fluidos, possam atuar sobre esses irmãos, possibilitando que a saúde volte a imperar em seus corpos físicos, para que possam dar continuidade à sua caminhada. Em nome deles, elevamos um preito sincero de gratidão a todos aqueles que se movimentam em benefício dos seus irmãos em humanidade. E humildemente, queremos rogar a permissão dos nossos irmãos maiores, a tua permissão, Jesus amado, sobretudo, Pai amantíssimo, a tua permissão nós pedimos, a fim de encerrarmos as atividades desta tarde e também esta prece, que vai atravessando as esferas espirituais em forma de agradecimento sincero, em forma de súplica pela humanidade inteira, desejando sempre um voto sincero de paz ao universo inteiro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.